Joe Biden vai mesmo desistir de disputar a presidência da República, o que apavora completamente Donald Trump, porque Trump sabe que suas chances de vitória vão ficar bem reduzidas com a substituição de Joe Biden, que pensa em passar o bastão para Kamala Harris, que na minha opinião não é uma boa candidata para enfrentar Trump. A cobertura política americana já dá como certa essa desistência, a desistência já é discutida abertamente e o anúncio oficial deverá acontecer nos próximos dias, no mais tardar em algumas semanas. A pressão ficou muito forte, Biden está isolado, até mesmo Barack Obama tem feito pressão pela desistência de Joe Biden, que não tem condições nenhuma de enfrentar Donald Trump. Na sua opinião, Biden deve renunciar à sua candidatura? Com a saída de Joe Biden, Trump vence ou Trump perde? Você quer que Trump seja derrotado? Então like no vídeo e se inscreva no canal. A desistência de Joe Biden, pessoal, já é algo tratado assim como certo pela cobertura política americana. Nós vimos que Biden não tem a mínima condição de governar o país nesse momento. Imagina com mais 4 anos pela frente. Não há a mínima possibilidade de Biden permanecer como candidato e até mesmo permanecer como presidente. Hoje, a grande discussão nos Estados Unidos não é a questão econômica, não é se Donald Trump é ou não é um bom candidato, mas sim a condição física e mental de Joe Biden. Eu creio que, aposto com você, se a capivara ali do fundo disputasse com o Joe Biden, ela venceria. Porque mesmo sendo um ser inanimado, ela tem mais condições de continuar por 4 anos do que o Joe Biden. Então essa discussão sobre a sucessão do Joe Biden é algo aberto da imprensa ou na imprensa americana. E essa é uma decisão que vai ser tomada nos próximos dias, no mais tardar em algumas semanas, porque ele está isolado e a pressão está muito forte. Pessoas próximas a Biden têm tentado convencê-lo a desistir, falando o seguinte: como você quer entrar para a história? Você quer entrar para a história como um herói que resgatou o país depois de Donald Trump? Ou como alguém que vai ser completamente massacrado numa campanha política desastrosa? Um amigo de Joe Biden, segundo o site Metrópolis, disse que Biden vai tomar o caminho certo, indicando que será a desistência. Ele já começa até mesmo a considerar a possibilidade de ceder a sua posição para Kamala Harris, que na minha opinião não é uma boa candidata, mas já falaremos disso futuramente. O próprio Barack Obama tem falado para aliados sobre o seu receio da viabilidade da candidatura de Joe Biden. Todo mundo tem visto com enorme constrangimento a exposição desnecessária do presidente americano. Todas as piadas, todos os questionamentos. E o Obama, na época que era presidente, o Biden era o seu vice. Então tem uma questão ali muito forte dos dois. Então para o Obama deve ser bastante constrangedor e até mesmo vergonhoso, preocupante, ver alguém que te acompanhou durante 8 anos ser exposto dessa forma. Mas o pior ficou para Bernie Sanders, que é mais velho do que Joe Biden. Bernie Sanders tem 82 anos. Talvez seja o único político verdadeiramente de esquerda lá nos Estados Unidos. Bernie Sanders disse que tirar Biden pode ser pior. Ele é amigo pessoal do Biden, mas ele falou um negócio que empurra o Joe Biden para fora da disputa. Porque Bernie Sanders falou assim, que Biden não consegue concatenar 3 frases seguidas. Como alguém que não tem condições de concatenar 3 frases seguidas hoje vai durar mais 4 anos como presidente dos Estados Unidos? Não há a mínima possibilidade. Bernie Sanders, amigo de Joe Biden, sepultou a candidatura do atual presidente americano. E é importante nós discutirmos isso pelo fato de não ser uma questão de idade, porque a diferença de Biden para Trump é muito pequena. É uma diferença, na verdade, irrisória, insignificante. O que está em jogo é justamente a capacidade cognitiva e mental do Joe Biden. Minha boca está até seca. Eu vou fechar para passar uma manteiga de cacau. Lábios hidratados. Essa questão da idade não é o fator decisivo, como nós falamos, como eu falei, mas a questão da cognição do Joe Biden. Ele dá sinais claros que ele está com uma perda cognitiva. A própria fala do Bernie Sanders é importante, resume muito bem. Ele não consegue concatenar 3 frases. Ele esquece, ele troca nomes. Esquecer nome, trocar, todo mundo faz isso, até pessoas mais jovens. Mas no caso dele é uma questão muito constante. Ele não tem condições de enfrentar alguém como o Donald Trump no momento. Nancy Pelosi, que é uma figura importante também do Partido Democrata, que foi presidente da Câmara
dos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados, falou pro Biden: você vai afundar o partido. Nós vamos perder a Câmara em novembro. Você tem que desistir. As pesquisas mostram que você não tem condições de enfrentar o Donald Trump. Aí ele foi e jogou na defensiva. Não, eu tenho sim, algumas pesquisas mostram que eu tenho condição de vencer. E não tem. Biden não tem condições de vencer. E ele já abriu as portas, né, como já falamos em outro vídeo, para a desistência. Se houver uma recomendação médica. E horas depois ele foi acometido, foi diagnosticado com um resfriado. Abrindo totalmente a possibilidade e uma porta para a sua desistência. O que apavora o Donald Trump. Trump sabe que sem a disputa com o Joe Biden, as chances dele vencer são muito reduzidas. Porque a gente tá vendo esse movimento de extrema-direita vindo com força aparente e depois sendo derrotado. O que aconteceu na França? A França, a extrema-direita, perdeu para a esquerda. Perdeu. E todo mundo falava que ela vai vencer, que não sei o que tem, Le Pen vai ganhar, a extrema-direita vai fazer uma grande mobilização, vai tomar o parlamento francês. E não foi o que aconteceu. No Reino Unido, a direita perdeu para a esquerda. Por conta de consequências do discurso do Boris Johnson, que é o mesmo discurso do Donald Trump. Então Trump sabe que qualquer outro candidato contra ele tem muito mais chances do que o Joe Biden, que é uma vitória certa para o Trump. O problema é que se esse candidato for Kamala Harris, aí não tem jeito, né? Porque Trump, pessoal, ele traz com ele um discurso... Meu cabelo não gosta quando fica essas pontas aqui. Um discurso de desesperança. Um discurso que tudo tá ruim, que a culpa é dos imigrantes. Ele canaliza a raiva da população contra um grupo social. Ele não traz uma esperança de todos juntos. Não, nós temos que massacrar aquele grupo porque eles são os culpados. E para vencer isso... Ainda mais num contexto como é o contexto de votação nos Estados Unidos, que você precisa mobilizar as pessoas para irem votar, porque o voto lá não é obrigatório, você precisa criar um mote, uma esperança. E Kamala Harris não é essa figura. Ela é antipática, ela é impopular. Trump vai massacrar Kamala Harris também nos debates. Ninguém gosta dela, essa é a verdade. Não é uma questão de ser uma mulher. E não adianta substituir Kamala Harris por uma figura tão impopular quanto como Hillary Clinton. Não estou dizendo que Hillary Clinton vai disputar, mas se quer colocar uma mulher, por exemplo, tem que ser uma mulher do perfil de Michelle Obama, que traz com ela uma fé, uma esperança, algo capaz de enfrentar o messianismo de Donald Trump. Porque Trump, na convenção do Partido Republicano, ele se colocou como sendo o próprio Jesus. Algo que a gente tem falado bastante aqui no canal, sobre os movimentos de extrema-direita, movimentos messiânicos, que gostam de colocar as suas lideranças como sendo os próprios messias. Há uma transformação quase que religiosa nisso. Por isso que Michelle acende tanto aqui no Brasil. Por isso que Bolsonaro tentou se messianizar, mas ele não tem o conteúdo para tal. E Trump, há alguns meses, durante as suas convenções, durante os seus comícios, ele encerrava com músicas, entoando cânticos, músicas quase gospels. Então, na minha opinião, Kamala Harris não tem condição de vencer Donald Trump. A própria imagem do Trump, logo que ele, depois do tiro, ele sai com o punho em riste, o Guga Chakra mencionou isso muito bem, é uma imagem messiânica. Mas vamos ver, a desistência de Joe Biden tende a embaralhar e retirar essa vitória certa que o Trump tem no momento. Eu não gostei muito do cabelo, o que vocês acharam do cabelo? Tô incomodado com ele, fica com muita ponta aqui.